O Estrelando está começando. Minha entrevistada de hoje no bloco Astros e Estrelas é Mônica de Lima Azevedo. Está aqui, ela vai falar hoje sobre psicodrama. A entrevista está especial. Logo depois, Céu Aberto e Dicas do Estrelando. Não saiam daí. Aqui ao meu lado, uma aquariana com a lua em aquário, vejam só que a ascendente dela é touro. Ela é psicóloga, psicodramatista e apresentadora de TV. O nome dela é Mônica de Lima Azevedo e é muito difícil fazer uma entrevista com você mediante os anos que nos conhecemos. Poxa, né? faz Há tempo. 20 anos que eu sou entrevistado praticamente no seu programa. Dia 7 de maio fez 20 anos. Poxa vida, 7 de maio de 2018, 20 anos. Eu acho que há 20 anos eu sou entrevistado no seu programa, agora vou te entrevistar novamente. É muito legal estar aqui. Muito bom. Adorando a sua participação. Eu estou há um tempão, eu lembro que eu fiz uma entrevista com você há anos atrás sobre sonhos. Isso. Na psicologia. Hoje eu quero um tema que você trabalha há muitos anos também. Com certeza. Que dentro da psicologia, que é o psicodrama. Gostaria que o telespectador conhecesse mais sobre esse tema. Psicodrama é uma paixão. Ele foi criado por Jacó Levi Moreno. Jacó Levi Moreno é um romeno. Ele nasceu em Bucareste em 1889 e a família vai para Viena e lá ele faz medicina. Faz medicina, começa como um clínico geral, mas sempre preocupado com as emoções, como as pessoas sentiam. E daí, vamos dizer assim, começa o lance, né, do psicodrama, da psicologia, porque na verdade ele sempre se importou na forma como as pessoas realmente estavam conectadas, né? Porque o psicodrama é uma linha teórica que sempre se preocupou com o ser humano em relação ser biopsicossocial. E aí a família emigra para os Estados Unidos e lá ele, em Nova York, em Beacon, ele ele cria um hospital psiquiátrico. E Moreno, ele criou o teatro da espontaneidade, porque ele acreditava que nós podemos, vamos dizer assim, que a psicoterapia, ela é como se fosse assim, nós temos que trabalhar as nossas emoções nas relações do aqui e agora e nas relações com outros seres humanos. Então isso é muito interessante, porque ele trabalhava sempre, vamos dizer assim, com pessoas que vieram da guerra, com pacientes psiquiátricos, sempre as relações das pessoas em grupos. Então o psicodrama nasce como uma psicoterapia de grupo. Ah, de grupo? Sim, como uma psicoterapia de grupo. E o drama vem do quê? Vem do teatro? O drama veio do teatro, né? Tanto que existem 5 elementos no começo, né? Que seria o protagonista, que é aquele que você elege uma cena, né? Então, por exemplo, você tem um problema grave, vamos supor, morreu alguém na sua família. Aí você vai eleger aquela pessoa para trabalhar aquele drama, aquele seu drama. Então esse é o protagonista. Aí naquele grupo você vai escolher, ou você teve uma briga na sua família, aí você tem os egos auxiliares, que são pessoas do grupo, que você escolhe para quem que pode ser seu pai, quem pode ser sua mãe, quem pode ser seu irmão, pessoas que você acha que teriam a ver com aquela cena que você quer dramatizar, que está te incomodando, né? Você tem a cena em si, né? Então, por exemplo, quando ele fazia isso em praças, porque ele fazia drama em praça pública, muitas vezes em praça pública. Interessante. Né? Fazia em teatros. Então, por exemplo, Moreno, você pode fazer hoje o psicodrama, até por uma questão de espaço, você faz você usa almofadas, você usa pequenos objetos. Para identificar personagem. Para identificar, né? Mas a gente chama de egos auxiliares, que seriam os eus auxiliares. Então, por exemplo, quem que pode ser sua mãe? Eu acho que aquela pessoa, independente de sexo, eu acho que aquela pessoa poderia representar a minha mãe, né? Então, você cria aquela situação no aqui e agora, né?
para tentar trabalhar aquela situação. Então, vamos recriar aquela cena. Então, o que aconteceu? Vamos supor, eu tive uma briga horrorosa com meu pai. Quem que pode ser seu pai? Seu pai pode ser fulano de tal. Traz seu pai aqui. Então, o que aconteceu? Então, você recria aquela situação. E aí para o protagonista, para sempre. o protagonista, sim. E aí você tem as trocas de papéis. Aí você tem várias técnicas que você usa, como inversão de papéis. Então, uma hora você vai ser o seu pai. Aí você pode entrevistar esse pai. O que estava acontecendo? O que você estava pensando? Você tem duplo, que é você falar como se fosse aquela pessoa, né? O que essa pessoa está sentindo. E aí você vai trabalhando aquela situação. Porque o que Moreno acreditava? Que se você vivenciasse no aqui e agora aquilo que estava acontecendo, muitas vezes você via aspectos que você não vê se você somente falar. E é muito interessante, Jorge, porque muitas vezes o que acaba acontecendo? Existe uma outra técnica que você usa de você colocar pessoas fazendo aquela cena e você ficar de fora. Então, o que acontece? Às vezes, quando outras pessoas estão fazendo exatamente aquilo que você vivenciou e você está vendo de fora, às vezes você tem um insight, meu Deus, eu nunca tinha imaginado, mas realmente foi isso que aconteceu, né? E você, só que você tem um outro olhar para aquela situação, sim, né? Você tem até um choque, mas não é possível, né? E você muda o olhar, né? Então, é uma técnica, o psicodrama, ele te ajuda a vivenciar muitas coisas que você, na terapia convencional, você não conseguiria, né? Depois dessa fase, porque primeiro teve o aquecimento, que seria a escolha desse protagonista, depois você vai ter a ação, e depois tem uma outra fase em que você tem o compartilhar, que a gente chama de sharing, né? Que seria cada um se colocar como se sentiu. Porque às vezes, por exemplo, olha, eu me senti no papel de seu pai, tocado, eu já vivenciei uma situação assim, assado, mas nunca com julgamento, sempre você se colocando naquela situação, né? Então é muito interessante, porque isso acaba sendo, o verdadeiro protagonista acaba sendo catártico para todos. Todo mundo aproveita, entendeu a situação? Nunca é só o protagonista. Agora, esse psicodrama é feito dentro do consultório? Isso sempre, quando você atende grupo, é feito no consultório. Ah, mas tem um psicodrama também individual, é possível? Agora, existe o psicodrama individual. Eu, por exemplo... No segundo bloco só. Ah, então tá bom. A gente volta já. A condução dos trabalhos de uma assembleia é importantíssima e só acontece uma assembleia mais efetiva quando os temas são realmente daqueles que toda a comunidade dá importância. Nós temos visto ao longo do tempo que cada vez menos pessoas comparecem à assembleia, porque lá acontece, em vez da discussão objetiva da pauta, muita picuinha, muita briga entre condôminos e até mesmo com o síndico. Uma dica que nós sempre falamos para quem nos procura lá no sindicato é de fazer a preparação, reuniões, usar todas as oportunidades que tem para falar com os condôminos, para traçar um plano de estratégia onde os temas sejam relevantes e todos possam ser contemplados. Não esqueça, a lei fala de quórums, então dependendo do tema, você vai ter que ter um quórum qualificado. E mais uma dica final, evite assuntos gerais. Eles são o princípio do problema da confusão nas assembleias. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.
Olá, temos uma novidade muito importante em termos astrológicos. Urano, que é um astro lento, costuma ficar por volta de 7 anos num signo, ingressa no signo de Touro. E ele é indicador de mudanças, rupturas, rebeldia, o moderno. Entrando nesse signo, nós podemos esperar para os próximos anos mudanças, profundas alterações na forma como se lidam com as propriedades, o dinheiro e também a terra. Em termos de dinheiro, a gente tem agora, o surgimento do Bitcoin, a terra não só no sentido de propriedade, mas também no uso que é dado para ela. E então teremos realmente, para os próximos anos, profundas alterações nessas áreas significadoras de Touro. E uma outra questão é que Marte, o astro da iniciativa, entrou no signo de Aquário. Então, temos agora um período em que ações com foco no coletivo e também que sejam de interesse comum estão bastante favorecidas. Perfeito para se unir aos outros para poder atingir os objetivos. Até a próxima semana. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. Confira agora a agenda do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove curso de astrologia básico, interpretação e previsões, além de tarô, baralho cigano e numerologia. Informações 13 3284 9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove curso de síndico profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Encontre a programação no site sicom.org.br ou através do telefone 13 3326 3083. Voltamos ao segundo bloco, minha entrevistada Mônica de Lima Azevedo. Estamos falando sobre psicodrama. Ficou uma pergunta do primeiro bloco. Sim, o psicodrama, vamos dizer assim, hoje eu no consultório não trabalho em grupo, eu trabalho mais individual. Então, e também não trabalho com cenário, com todo esse aparato. Então a gente usa o psicodrama, como se fala, bipessoal, que é uma terapia normal, não é? O paciente senta, ele conversa, a gente chama de psicodrama bipessoal ou psicodrama interno. Então, por exemplo, o paciente está contando, puxa, eu tive uma briga com meu pai, fiquei muito chateado. Bom, então vamos imaginar que agora você é seu pai. Então a pessoa vai falar como se fosse o pai, vai se colocar no lugar do pai. Ah, ele falou? Não, então agora você é seu pai. E aí ele vai falar como pai, vai falar na primeira pessoa, e isso chama-se inversão de papéis, entendeu? E você usa todas as técnicas que você usa no grupo, você pode usar no pessoal. Sem essa coisa de montar o cenário, você pode usar as almofadas. Então o protagonista também é o ego auxiliar. O protagonista também pode ser o ego auxiliar. Ou você pode usar as almofadas, ou você como terapeuta, muitas vezes fazer esta inversão de papéis e você ser o paciente. Olha, agora eu vou falar como se eu fosse você, né? E você vai trabalhando todas essas questões de modo que ele perceba as coisas que estão acontecendo. Não sei se é exaustivo, não é? Emocionalmente? Eu acho que não, Jorge, porque... Para quem tem Netuno forte como você, numa boa, né? Eu acho Se fusiona com o paciente. Porque, veja bem, Moreno sempre acreditou, e isso é o que eu acredito, que nós somos seres biopsicossociais, ou seja, nós temos características biológicas, psicológicas e sociais. E somos seres em relação. Enquanto a psicanálise, por exemplo, trabalha na transferência e na contratransferência, ou seja, nos aspectos, vamos dizer assim, do terapeuta e do paciente transferenciais e contratransferenciais,
O psicodrama trabalha nos conceitos de que a gente chama de tele, que a Bethânia, naquela canção, ela falou muito bem. Fala um texto. A gente busca, eu vou até ler aqui, que é um texto do Moreno, que fala. Isso. Que eu acho a coisa mais linda. Muito interessante. A Bethânia tem um show que ela deu muitos anos atrás, 1970, nos anos 70, em que ela cita, antes de uma música, ela cita o trecho de uma frase do Moreno que a Mônica vai recitar agora. Que é: encontro de dois, olho no olho, cara a cara, e quando estiveres perto, eu arrancarei os seus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos e colocarás no lugar dos teus. Então eu te colocarei com teus olhos e tu me olharás com os meus. E aí tem a continuação, né? Tem. Que seria esse o encontro verdadeiro, porque o que se busca através da terapia é o encontro verdadeiro, que você possa me olhar com os meus olhos e que eu possa te olhar com os teus olhos. Ou seja, que a gente possa ter esse encontro fazer verdadeiro. Essa troca. Entendeu? Interessante. Então isso é muito legal, quer dizer, isso seria a verdadeira tele, não transferência. Entendi. Porque, na verdade, o que acaba acontecendo? Quando você conhece uma pessoa, você não faz um monte de transferências, você não projeta conteúdos teus no outro, sim, e o outro não projeta conteúdos dele em você. A tele seria você saber que o que é seu e o que é do outro é do outro. Então, isso, na verdade, é o que a gente busca na terapia. E quando você trabalha uma situação no aqui e no agora e vai para o passado, então isso é muito importante também saber, mas o psicodrama não trabalha o passado, não trabalha os traumas. Claro que trabalha, como é que existe uma terapia que não trabalha isso? Só que a gente parte do presente e vai para o passado. É porque tem muita gente que reclama, não fazer terapia para falar de passado, o passado já passou. Não, mas isso não existe. Claro que a gente vai, só que a gente, por exemplo, enquanto a psicanálise parte lá de trás e vem para cá, nós partimos daqui e vamos para lá, para o passado. Existe divã? Não. Não? Não existe divã. Não, mas existe no psicodrama interno, que é isso que eu te falei, por exemplo, você pedir para a pessoa deitar e fazer uma vivência interna, se conectar com ela mesma e voltando para experiências anteriores, não de vida passada, não tem nada a ver com vida passada, de experiências que ela viveu quando ela era menor, quando ela tinha 15 anos, 14, 13, 12, e quais os sentimentos que isso provocou. Isso é psicodrama interno que eu te falei, bipessoal. Interessante. Entendeu? Qual o tempo de uma consulta? São 40, 45 minutos. Depende, 50 minutos, depende, né? Você participa sempre de congressos, sempre, né? Congressos da área de psicodrama que eu acompanhei os trabalhos que você fez, você foi fazer entrevistas sempre, e tal. Sempre. Existe uma modernização também? Sim, muitos trabalhos uma atualização. escritos, muitos trabalhos escritos, muita gente indo para o exterior, muita coisa nova aparecendo, né? Eu acho que o estudo é sempre importante, né? Agora, recentemente, uma psicodramatista que trabalhou, inclusive, no pós-guerra, com judeus e que fala do Genius Sociogram, que é a Annie Anselan Schutzenberger, acabou de falecer, e tem coisas maravilhosas dela sendo feitas na França e muita coisa ainda vindo para o Brasil. Então, sempre tem coisa nova aparecendo, Jorge. Mônica, as pessoas geralmente se formam em psicologia, conhecem Freud, conhecem Melanie Klein e tal. Por que você foi e optou por psicodrama? O que te levou a essa procura? Eu acho que é uma linha muito dinâmica, eu não saberia te dizer exatamente assim. Eu tive na faculdade, eu fiz PUC, né? E lá na PUC nós tivemos role-playing. A gente tem role-playing, dramatizações, e eu via que era uma coisa que mexia muito, tinha muito movimento, né? Essa coisa do role-playing, e eu senti que mexia muito com as emoções, não era uma coisa parada. E aí me interessou.
E aí surgiu a oportunidade de eu fazer um curso em São Paulo, na Sociedade Paulistana de Psicodrama, e de repente eu fui, gostei, achei que o Isami Tiba era um dos professores na época, e eu tinha lido muitas coisas dele e achei que pelos professores que davam aula na época, que valia a pena investir, e comecei a fazer o curso, gostei e aí fui. Mas depois fiz também, a minha orientação tinha sido toda em comportamental. Então eu também tenho a formação em comportamental. Então foi mais uma formação, vamos dizer assim. Entendi. Qual é o maior caso que aparece no teu consultório? Maiores tipos de problema? Muita depressão. Atualmente depressão. Depressão. Muito pânico. Hoje em dia, muitas pessoas com pânico, com depressão, acho que... E muito toque. Eu não sei o que né, as pessoas hoje em dia estão com muita ansiedade, na verdade, né? Eu acho que a gente vive uma fase... o mundo hoje, as pessoas com muito medo do que vai ser o futuro, do que vai acontecer. Sim. Então, na verdade, eu não acho que é só o toque, os transtornos de ansiedade, né? Têm acometido muito as pessoas. Mônica, quero te agradecer muito a vinda do programa. Espero que, como eu já fui há 20 anos no seu programa, você também venha há 20 anos. Eu espero também. E as pessoas te conhecem sempre como apresentadora e não como psicóloga e psicodramatista. Está aí uma grande conhecedora e estudiosa do assunto. Ah, que muito legal. Obrigado, muito obrigada pela Obrigado oportunidade. Mesmo. Obrigada. Para vocês, uma ótima semana a todos, com os astros todos benéficos, auxiliando a todos nós. Até mais. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.